Caras, após a apresentação do PlayStation 5 Pro, gostaria de conversar com você sobre alguns detalhes deste novo modelo. Primeiro eu quero focar no que foi mostrado, que a proposta dele é que o jogador não irá precisar escolher entre modo qualidade e performance. A Sony apresentou no evento o PSSR, PlayStation Spectrum Super Resolution, nova tecnologia de upscaling com inteligência artificial no console que poderá aumentar a resolução dos jogos, semelhante ao DLSS da Nvidia, com o propósito de não sobrecarregar o sistema, melhorando os aspectos dos jogos, como iluminação e reflexos, e auxiliando ao jogador não precisar alterar entre modo, desempenho e resolução, podendo ter ambos ao mesmo tempo. O modo qualidade tem como resolução maior, mas com a taxa de quadros em 30 fps, enquanto o modo performance mira na experiência mais fluida, focada em taxas de quadros maiores, mas sem perder em resolução. Eu não posso me esquecer que a Sony fez um marketing tendencioso que o PlayStation 5 base, quando foi apresentado, o usuário teria uma experiência próxima dos 4K 60, alguns poderiam ter resolução diferente, sendo que teria suporte a 4K 120 para games e 8K para conteúdo multimídia. Só ilusão. Retirado o suporte 8K em caixas do modelo Slim e não estará presente na caixa do PlayStation 5 Pro. Observando isso, por que eu deveria confiar dessa vez? O PlayStation 5 base tem 10.28 teraflops. Ok, mas voltemos a falar do PlayStation 5 Pro, cujo foi confirmado que terá 67% a mais desempenho, logo poderá ter 60 unidades computacionais e que a frequência da GPU seria de 2.18 GHz, inferior ao PlayStation 5 base, o que poderia ter 16.74 teraflops se usar a arquitetura RDNA 2, e no máximo 33.5 teraflops se for RDNA 3, já que teria o dobro de operações por ciclo se comparado à tecnologia anterior. Foi citado que o PS5 Pro tem 45% de largura de banda maior na GPU em comparação ao modelo anterior. Se realmente for a tecnologia mais recente, os jogos precisarão ser otimizados para extrair o potencial, caso contrário, utilizar a tecnologia do PlayStation 5 base com sutil diferença. Tanto o PS5 base, tanto o PS5 Pro possui uma CPU AMD Ryzen 2 de 8 núcleos e 16 threads, operando em 3.5 GHz, não mudando nada entre eles neste quesito, mas com a desculpa de manter a retrocompatibilidade. Se o jogo tiver gargalo e se a física do jogo for feita na CPU, dificilmente terá alteração na taxa de quadros, sendo que alguns jogos podem manter a faixa dos 30 fps. Falando em retrocompatibilidade, apenas o PlayStation 5 Pro terá o suporte ao Game Boost, tecnologia semelhante ao FPS Boost, já implementada em todos os Xbox Series, terá melhorias sólidas na taxa de quadros em jogos de PlayStation 4. O PS5 Pro não haverá exclusivo só para ele, mas as empresas podem solicitar o selo PlayStation Handset aprimorado, usando pelo menos 2 dos itens selecionados. Tempo de carregamento menor, resolução maior, maiores taxas de quadros e efeitos visuais aprimorados. O controle será um mesmo DualSense, que continua com os mesmos riscos de drift, não incluindo leitor óptico para as mídias físicas, sendo vendido separadamente por $80. E também não inclui suporte vertical para deixar o videogame em pé, um pedaço de plástico vendido a $30, assim como o PlayStation Slim sem leitor. Em vez de vir com 1 TB de armazenamento do Slim, ou 825 do modelo inicial, virá com 2 TB interno de armazenamento, podendo ser expandido como os demais modelos. O PlayStation 5 Pro terá suporte a Wi-Fi 7, enquanto o Slim e o inicial têm suporte a Wi-Fi 6. O PlayStation 5 base tem 16 GB GDDR5 SD-RAM com largura de banda de 448 GB por segundo, enquanto o PlayStation 5 Pro continua com 16 GB de VRAM, mas com 560 GB por segundo, 28% a mais. O preço vem na casa dos insanos $700, ou 700 libras esterlinas, ou 800 euros, ou 120 mil ienes, e no Brasil, na casa dos R$7.000. Partindo desse ponto, a Sony deve testar a intenção do público em levar o preço do PlayStation 6, se houver boa aceitação nas vendas, independente do ódio gerado nas mídias sociais, devido à repercussão bastante negativa. Falta de competição na categoria de consoles premiums no mercado para o público específico, super apaixonado pela marca, com foco no FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora para os tecnomaníacos, ela pode colocar o preço que quiser, ou quase isso. Eu acredito que seja um teste para levar os preços do PlayStation 6 e tentar vendê-lo sem drive de leitor, talvez com a proposta de matar a mídia física, isso se a Sony permitir a compra do drive à parte. O posicionamento do preço pode ser para aumentar a margem de lucros para os varejistas, acionistas e a própria Sony, sendo que parte do processo de produção será muito semelhante ao PlayStation 5 Slim, resultando em maiores ganhos e menor subsídio. O PlayStation 5 Pro vai matar o PlayStation 5 Slim? Não, não vai. Mas pode gerar uma coragem de preço, talvez impulsionar a venda do modelo mais barato, até fazendo parte do público. Veja valor, pois há uma diferença de preço considerável. Lembrando que os jogos vendem consoles e mantém um ecossistema saudável e lucrativo. O PS5 Pro será lançado $250 mais barato que o modelo Slim, diferente do PlayStation 4 Pro, que substitui o preço do PlayStation 4 Fat, que era
$400 e o Slim chegou por $100 a menos. Uma coisa que pode gerar desconfiança por parte dos antigos usuários do PlayStation 4 Pro é que pode sentir que o PlayStation 5 Pro não tem o desempenho esperado pelo custo extra em comparação aos modelos de entrada. O diferencial de um console é o preço relativamente baixo e performance mínima garantida por um tempo determinado. Entretanto, parece que o Pro parece fugir disso. Se ficar demasiadamente caro, que pode gerar desconforto por parte de novos usuários, semelhante ao lançamento do PlayStation 3, que chegou com um preço super elevado, dando largas vantagens ao Xbox 360. Um dos problemas da crise de 1983 foi que os videogames começaram a ficar caros demais e passaram a competir com os computadores domésticos no quesito preço, que pagando pouco mais, o usuário passava a ter a opção de comprar um equipamento que fazia mais coisas, além de jogar games, algo que poderia acontecer de parte dos usuários migrarem para o PC, aproveitando que os jogos de PlayStation estão chegando aos poucos. Para finalizar, quero levantar uma reflexão. PS5 Pro é DLC do PlayStation 5? Porque passa a impressão que se torna semelhante a trocar uma placa de vídeo de um computador. Até porque todos os jogos de PlayStation 5 Pro serão os mesmos PlayStation 5 base, só que com melhorias. Até porque poucos jogos realmente usufruíram do potencial do console lançado em 2020, sendo que o montante dos jogos continua sendo a retrocompatibilidade do PlayStation 4. Tem hora que acho que o PS5 é um emulador do PlayStation 4 ou um PlayStation 4 remasterizado. Aí fica a pergunta: PS5 Pro é uma piada? É desnecessário? É desrespeitoso? Ou tudo não passa de um exagero? Eu quero saber a opinião de vocês.